Muitas pessoas querem fazer o handstand, mas acabam esquecendo que um dos passos mais importantes para aprender o handstand é a posição de headstand ou a parada de mão com a cabeça. E o segredo da parada de mão não é força, é equilíbrio e técnica. Então nesse vídeo eu vou te ensinar o tutorial completo para fazer a parada de cabeça e você vai sair daqui sem nenhuma dúvida, você vai conseguir treinar esse movimento hoje mesmo. E principalmente sem sentir nenhuma dor na sua parte da cabeça ou na sua parte das costas. Sei que algumas pessoas têm medo desse movimento e falam: oh meu Deus, vou quebrar meu pescoço. Esse é um movimento totalmente seguro e muito simples de ser treinado da forma correta. Imagina que o headstand é como se fosse um irmão mais novo do handstand. É uma regressão que vai te ensinar sobre o balanço e também sobre a posição correta na posição da parada de mão. Então a parada de cabeça deve ser dominada primeiro que a parada de mão. É um passo extremamente importante. Eu vou te mostrar alguns erros que algumas pessoas cometem também, que faz o movimento ficar bem mais difícil, muito mais pressão no pescoço. Você vai começar primeiro ajustando a posição das suas mãos. Nesse movimento você vai tentar jogar os seus dedos um pouco para cima. Imagina que você vai estar segurando o chão. Quando você deixa a sua mão fechada e com total contato no chão, quando você perde o balanço, você não tem onde segurar. Então dessa forma você cria mais pontos de equilíbrio, onde quando você começar a perder o equilíbrio, sua mão vai conseguir se ajustar de forma muito mais fácil. Quando você fizer, faça com as mãos abertas e tenta ativar os seus dedos. Sobre a posição da cabeça, você não vai colocar na mesma posição das suas mãos, tipo na mesma linha das suas mãos. Se você fizer dessa forma, você vai colocar muita pressão no seu pescoço e pouquíssima pressão nas suas mãos. Então esse é um dos principais erros. Você vai imaginar que você vai fazer um triângulo. Então mãos na mesma linha e sua cabeça à frente. Dessa forma. Uma dica extra e muito válida é você não colocar a coroa da cabeça no chão. Você vai buscar colocar essa parte da cabeça, onde começa a nascer o cabelo, sabe? Dessa primeira partezinha assim, ó. Por que disso? Se você treinar com essa parte da coroa na cabeça, vai ser muito mais fácil você perder o equilíbrio e, consequentemente, fazendo um rolamento. E não é isso que a gente quer. Eu quero que você entenda sobre o equilíbrio. Então, quando você coloca essa parte, é mais fácil para segurar. Você aprende mais sobre equilíbrio, porque o equilíbrio vai estar voltado mais na sua mão do que na sua cabeça. E, consequentemente, você não vai sentir tanta pressão indo para o seu pescoço, pois o peso do seu corpo vai estar distribuído de forma perfeita. Aprendeu sobre a posição das mãos, agora a gente vai começar a tentar levantar as pernas. A forma mais simples é você fazer a posição de pike. Então, da mesma forma, você vai colocar essa parte da cabeça no chão. Daqui, você vai tentar manter o joelho próximo às suas mãos. Após isso, você vai buscar esticar a sua perna, sentir a pressão nas mãos, um pouco de pressão na cabeça e voltar. Apenas esse movimento. Para cima, para baixo. Perfeito. Sentiu que esse movimento não tem nenhum problema para você? Você vai começar a levantar uma perna. Viu que esse movimento ficou fácil? Agora eu vou te dar 2 passos, porque algumas pessoas preferem colocar a perna em contato com o cotovelo e outras pessoas preferem apenas levantar as 2 pernas, então vai depender de você. Primeiro, você vai tentar, na mesma posição, levantar a perna, conectar uma perna no seu cotovelo, conectar a outra no outro e daqui subir uma perna e tentar desencostar a outra perna. Essa é a posição que a gente fala de meia-lua. Algumas pessoas preferem fazer dessa forma e vou te dar uma alternativa. A alternativa é você, nessa mesma posição anterior de pike, tentar dobrar o joelho e levantar uma perna. Então esse passo varia de pessoa para pessoa. Treine um desses, veja que você se sente mais confortável. Após isso, é a parte mais legal. É a parte de você tentar esticar as 2 pernas em cima. Para esse passo, quando você esticar as 2 pernas, você vai buscar sentir a pressão nas suas mãos e um pouco de pressão na sua cabeça. Consequentemente, sua cabeça está encostada no chão. Mas você não deve sentir como se você estivesse quebrando seu pescoço ou alguma coisa do tipo. É apenas a pressão da sua cabeça está no chão. Não deve ser um movimento que você sente dor. Se você estiver sentindo dor, eu recomendo que não faça. Pare, grave alguns vídeos, veja se você está fazendo na posição correta, porque não deve ser um movimento que você sinta dor.
dor. Uma recomendação também é, quando você treinar, coloque alguma coisa no chão, na sua cabeça. O chão é bem rígido, então eu tô fazendo aqui nesse colchonete. Caso você não tenha um colchãozinho aí, pega um paninho, coloca no chão que você vai conseguir fazer também. Como próximo passo é você esticar as duas pernas em cima. E caso os primeiros movimentos que você aprende sobre balanço. Uma outra alternativa também do headstand é você fazer com o apoio dos cotovelos. Tem aquela mesma ideia de triângulo, né? Com os cotovelos fica mais fácil de ver o triângulo, então com o cotovelo sua lateral. Você vai colocar a sua cabeça nas suas mãos, dessa forma, e tentar fazer o headstand também. Algumas pessoas preferem colocar a mão no chão, outras preferem segurar a cabeça. Varia de pessoa para pessoa também, mas com os cotovelos no chão, ao meu ponto de vista, é um pouco mais difícil. Eu vou deixar esse exercício também para vocês fazerem com o cotovelo no chão, porque você vai acabar sentindo um pouco mais de ombro do que com as mãos no chão. Então também é muito bom treinar com a posição no chão. E agora, como desafio final, para você poder falar que você desbloqueou o handstand, é você tentar fazer com as pernas esticadas e todo lá em cima, dessa forma. Então, parada de cabeça é um exercício excelente para força, resistência, também mobilidade para você entender o balanço da parada de mão. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like aí no vídeo, vai me ajudar bastante. O YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Caso você tenha alguma dúvida também, deixe nos comentários, e caso você queira aprender algum outro exercício, coloca nos comentários também. E eu queria saber de onde você está assistindo esse vídeo, então caso você possa colocar nos comentários, gostaria de saber até onde esse vídeo está chegando. Compartilha com aquela pessoa que está precisando aprender a parada de cabeça, com certeza vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal, estamos na busca de 2.000 inscritos, então você vai me ajudar muito. Não esquece, se quiser entrar no link do Calisthenics Dojo, é um grupo do WhatsApp, tá aí embaixo na descrição. É um grupo totalmente gratuito, onde eu ajudo você a desbloquear os seus movimentos.